como você dá então a chegada, a partir dessa contextualização que é realizada pelo senhor, como você dá a chegada de vocês ao quilombo? Qual é a situação do quilombo Chácara das Rosas? O que é encontrado neste momento? Quando você chega, a ideia da chegada mesmo. É muito interessante e muito importante os trabalhos acadêmicos de dissertação de graduação, mestrado, doutorado. Nós, a partir desse trabalho, nós chegamos através de um trabalho de conclusão de uma aluna da URGS que falava sobre o estigma que tinha a Chácara das Rosas, como era conhecida a Chácara das Rosas. Ela era conhecida como o planeta dos macacos, estigmatizada, e esse trabalho de conclusão dessa aluna, que hoje é professora na UFBA, a memória agora me traiu agora, esqueci o nome dela, puxa vida, agora, mas depois até eu posso... A gente pode resgatar e colocar no vídeo também, na descrição, qual é esse trabalho de chegada, né? O importante é o nome dela. Exato. Porque esses trabalhos acadêmicos, eles resgatam toda essa história do ponto de vista da importância e contribuição da comunidade negra na constituição do município de Canoas, porque eles são um grupo, eles fazem parte de um outro grupo de quilombolas que sai lá de Gravataí, do quilombo Manuel Barbosa, que tem uma história extraordinária, de resistência, de luta, e que vem se instalar aqui no fim de Canoas, né? Quando a comunidade se instala aqui, aquela região ali, Cândido Marechal Rondon, era mato, e eles se instalam ali e vivem sua vida ali e são estigmatizados, como o filme aquele que fez sucesso na década de 70 como Planeta dos Macacos. Assim como todos os locais onde tem as comunidades negras são estigmatizados como violentos, sempre tem esse estigma. Claro que esses estigmas estão constituídos, assentados em cima de conceitos de Conde de Buffon, já falei, César Lombroso, que trabalha com a questão de que o negro tem tendência homicida, José Arthur de Gobineau, na sua obra Arte, a história das desigualdades das raças humanas, onde ele também tipifica o negro como um boçal, como um incapaz de atividade cognitiva. Então, todos esses conceitos, a primeira conferência mundial da eugenia, né? Então, são essas questões que nós temos que ir quebrando, né? Então, a luta dessa comunidade, ela foi muito importante em contar a sua história, porque faz parte do processo. Canoas existe porque existe a comunidade da Chácara das Rosas, que com a sua força de trabalho ajudou a construir Canoas, a construir Rio Grande, a construir Brasil, mas o estigma, como é visto na sociedade, é sempre como uma coisa negativa. Então, é nesse processo que nós vamos conhecer as lideranças, né? Liderança religiosa aqui no Liege, a Isabel, são pessoas, e o papel das mulheres nessas comunidades que são imprescindíveis. As mulheres nas comunidades quilombolas, não tem a menor dúvida da importância do homem com a força do trabalho, mas as mulheres, elas têm um papel todo especial na gestão, no funcionamento. As mulheres têm um papel imprescindível nessa. E todas as lutas que foram conquistadas, as melhorias habitacionais, a questão de todos os programas de políticas públicas que foram conquistados, e ainda temos muito a conquistar,
se dá a partir desse envolvimento na escola e das mulheres que também acompanham a formação dos filhos. Ibira, uma pergunta, assim, em relação... Você falou da liderança da Isabel. Você consegue descrever quem foi Isabel, na sua visão? A Isabel foi uma Luísa Maim. A Isabel foi uma guerreira no seu tempo. A Isabel foi, sem romantizar, que a gente não é perfeito, mas ela foi incansável na luta pela construção e a questão do reconhecimento do valor daquela comunidade. Ela é uma Luísa Maim do século XXI. Ela é a mãe do Luiz Gama nos dias de hoje. Ela encarna todas as guerreiras, todas as mulheres, Clementina de Jesus. Ela encarna toda essa potencialidade das mulheres negras que são incansáveis na luta pelos seus direitos. Você falou que quando chegou a ideia, né, de como o quilombo se encontrava, né, e de como essa luta também pelas políticas e o reconhecimento. O que mudou hoje, você tem a visão da chegada e do quilombo hoje na contemporaneidade? Olha, o importante, hoje? Eu acho que uma das coisas que é uma das marcas da comunidade é que a tradição religiosa de matriz africana continua. Isso já existia, essa identidade de religião, ela já existia. E também dentro, porque nós não somos uma ilha, essa questão da pluralidade também das igrejas pentecostais que tem na representação da Dona Carmen também. Mas é essa convivência. Isso que eu acredito que é o mais importante e serve de exemplo para a sociedade. Essa convivência dessas religiões. Eu não preciso eliminar a outra para que eu exista. Exato. Então temos ali as expressões da religião de matriz africana que tem a sua cosmovisão, sua forma de ver o mundo. Nós temos também a questão da religião pentecostal do outro grupo, do mesmo grupo familiar, e essa coexistência que deve ser exemplo. Nós não precisamos, que nem no Rio de Janeiro, estar incinerando, tocando fogo em casas de religião, que nem muitas vezes nós acompanhamos aí essa intolerância. Ali está o exemplo daquilo que é o tipo de sociedade que nós desejamos. Uma sociedade que respeite as diferenças e que nós possamos ter ali aquela sociedade que nós almejamos. Nós não somos nem melhor nem pior, mas aquilo que nós almejamos do ponto de vista de que somos todos irmãos. Nós precisamos respeitar as nossas pretensões, as nossas manifestações religiosas, termos aquilo que a Constituição já preconiza e ter no dia a dia aquilo que é importante, respeitar cada um com as suas escolhas. Eu não tenho a menor dúvida, ali é um modelo de sociedade que nós temos muito a avançar, mas é um exemplo a ser seguido pelo resto, pela sociedade como um tal. Não precisamos eliminar o outro, temos que demonizar, não, cada um respeita, tem os seus ritos e dessa forma nós podemos viver, existir pacificamente. Excelente, professor. Eu diria assim, até iria fazer essa mesma pergunta, mas de fato acho que já vem sendo respondida, né? Da importância desse espaço para a sociedade de Canoas, para as universidades, né, enquanto reconhecimento, e de fato na sua fala, né, claramente você já traz do que esse espaço enquanto território, né, quilombola significa, né, e na sua historicidade, né, deveria também, ou vem sendo construída, reconstruída, ao mesmo tempo eu diria até valorizada, né? E deveria talvez até mais ainda ser valorizada por todos, né, no seu entorno. Então eu fico pensando no sentido de como, e elencando também tudo isso, né, de como esse território deveria estar sendo mais valorizado pela população. Você vê que há um descaso hoje com esse território ainda, após todo esse reconhecimento, ou de como isso está se encaminhando, né? Você fala de uma situação onde a historicidade pela religião é algo muito importante, tem que ser valorizado, encontra-se ainda
ainda no território, né? Mas as pessoas estão entendendo isso, como você tem reconhecido, né? Eu sei que você é uma pessoa que de fato conhece muita gente, eu diria, né? Na cidade, vem trabalhando muito bem também, as questões afro-brasileiras e indígenas também, de uma certa forma. Claro. Né? Mas eu gostaria de ver como mais o município, ou até mesmo as pessoas que estão no entorno do Chácara, ou até mesmo as universidades, deveriam reconhecer esse território. Existe, ou isso está sendo valorizado, ou deveria ser muito mais? Você se arrisca a falar sobre isso também? Eu acredito que durante todo... nós vivemos há 100 e tantos anos pós-abolição. 1888, 160, né? Agora eu não sou ruim de matemática. Nós temos muito a trilhar, porque não foram mais de 1545 até 1888, nós sendo negada a nossa dimensão humana. A nossa luta é para reafirmar a nossa humanidade e os valores que nós também trazemos a isso, que é a questão da cosmovisão africana, que é uma herança e que infelizmente foi demonizada pela Igreja Católica. E ainda essa herança dessa demonização, ela passou a ser incorporada por outras igrejas pentecostais e neopentecostais, como se fosse uma coisa do diabo. A intolerância, nós temos que combater a intolerância e o respeito à questão da religiosidade, né, desses espaços que são importantes e que na realidade muitas vezes eram para onde nós éramos empurrados dentro de um processo de gentrificação. A própria ilhota, quando é expulsa dali da Praça Garibaldi, que é jogada para mais de 20 quilômetros de Porto Alegre, é um exemplo clássico, né, de expulsão. E ainda hoje nós vivemos esses processos. Então nós temos um longo caminho ainda, e o papel das universidades é sim, porque nós só vamos poder combater aquilo que nós conhecemos. E o racismo é uma construção de conhecimento, de pseudo-conhecimento. O prêmio Nobel ainda de sobrenome Watson, um dos pais do processo genoma, ele ainda preconiza a superioridade da raça branca sobre a negra. Então a gente fica imaginando um cientista que trabalhou a questão da questão genética, do DNA, em que somos todos iguais. James Watson é um homem, um cientista com mais de 90 anos, então continua ainda hoje preconizando essa superioridade branca. Já foi demonstrado que não existe, mas para exploração, então isso é uma luta permanente. Eu acredito que no século XXI e nos próximos anos, assim como foi Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e outras tantas pessoas que estavam militando e trabalhando, sempre preconizaram a educação como um dos eixos principais. A educação, ela é prioritária. A questão do acesso à universidade, a questão do mundo do trabalho. Nós temos convenções, mais interessante, professor, nós temos convenções internacionais que o Brasil foi signatário lá na década de 60, a Lei do Boi, né, que preconizava que os filhos de latifundiário podiam entrar na universidade sem fazer vestibular, sendo que a gente não... É o desconhecimento da lei. Quer dizer, falar hoje na Constituição é falar para uma série de pessoas que desconhecem. Nós desconhecemos, nós não vivemos um processo de cidadania completa. E isso faz parte de um jogo de poder. Aqueles que sempre se locupletaram com a riqueza e o mando,
não querem abrir. É a mesma coisa que quanto mais universidades nós tivermos, quanto mais nós discutirmos a questão de abrir o conhecimento, essa caixa preta, para que cada um de nós pudéssemos entender o que é essa dívida interna impagável e que isso sangra os cofres, essa questão do teto. Nós temos que investir na educação, nós temos que investir na saúde, nós temos uma série de questões, mas que a especulação financeira tenta e coloca os seus representantes nesses espaços. Então, a necessidade do conhecimento, porque nós temos que desmontar aquilo que está montado. Conselho Monetário Nacional não tem um representante do trabalhador, não tem um representante da CUT, não tem um representante da CGT, como se aquilo fosse algo que vocês não podem, que vocês não sabem. Nós vivemos nesse mundo, nós vamos ao supermercado, esse Conselho Monetário não nos representa. Isso já é uma demonstração de que essas questões eles têm como a sua exclusividade para ditar aquilo que defendeu os seus interesses. Excelente. A gente vê que ainda existe muita luta pela frente, né? De fortalecimento, né, em relação principalmente às comunidades quilombolas. Professor, foi um imenso prazer, né, novamente encontrar, não sei se você lembra de mim, mas alguns anos depois, eu diria assim, um prazer imenso poder te ouvir de novo. Né? No La Salle nós temos a coordenadora executiva do La Salle, é a Maria do Carmo Aguilar, que é egressa historiadora do La Salle, hoje doutora em História. Excelente, olha aí, vamos estreitar mais laços ainda, né? Professor, muito obrigado. Mais alguma palavra que você queira também deixar aqui no nosso podcast de hoje? Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, porque é um momento muito importante de nós podermos estabelecer esse diálogo. Não é que nós sejamos donos da verdade, mas que nós possamos estabelecer um diálogo civilizado em que nós possamos, que nem dizia um gauchito, meu amigo da fronteira, vão jogar com todas as cartas em cima da mesa viradas para cima. Não vou esconder carta. Não, a realidade é essa. Nós vivemos numa sociedade que não nos tolera, mas nós temos que conviver. Nós temos que ter algumas concessões, alguns ajustes para que a gente possa avançar. Está bem, então. Muito obrigado então a todos e a todas e nos encontramos aí nos próximos episódios. Tchau, tchau.